Oi, sexto ano, tudo bom? Espero que sim. A gente vai começar mais um dia, mais uma aula, mais matéria nova, tá? Então, na semana passada a gente fez os exercícios, a gente corrigiu, a gente tirou dúvida e hoje eu vou começar com o que eu terminei. Então, começamos com a aulinha da semana passada sobre letras e fonemas, né? A gente já viu substantivo, a gente já viu um monte de coisa e agora a gente está entrando em outra situação. Então, como é que vai funcionar isso hoje? Eu vou falar sobre as letras e fonemas, que vai ser a matéria mais importante que a gente vai ver. E aí depois a gente vai para a matéria nova, que é uma matéria simples, fácil, mas que é necessária para várias utilidades, tanto para redação, tanto para a prova de Enem, tanto para a vida, que são as pontuações. Para que serve cada tipo de pontuação, né? O que eles estão fazendo ali? Eles estão ali à toa? Cada um serve para a mesma coisa? Não, cada um tem a sua funcionalidade e é isso que a gente vai ver hoje. Então, hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou fazer o vídeo, tá? Vou postar o vídeo lá no meu canal. Se inscrevam lá porque eu estou muito blogueira. Eu estou muito arrasando. Tem gente, 1 milhão de inscritos. Mentira, gente, eu só tenho 5. Se inscrevam lá no meu canal, gente, para eu ganhar um dinheiro de influencer digital. E aí, se eu não for mais professora, eu posso ser influencer digital. Vocês não acham? Não? Tá bom. Hoje eu tô até de Mafalda. Olha que bonita que eu tô. Uma personagem que vocês viram ano passado, da Argentina, a Mafaldita. Então, aí como eu tava falando pra vocês, é o seguinte. Eu vou deixar lá, vocês vão acordar, vocês vão assistir o vídeo e aí vocês vão ter a matéria para copiar no caderno. Então eu vou deixar tudo direitinho, vocês vão copiar no caderno e vocês vão acompanhar a minha aula com o caderno na mão, com a matéria que eu vou passar lá escrita, tá? Agora a gente só vai relembrar os letras e fonemas e eu vou passar exercícios do livro, tá? Vou deixar as fotos lá no grupo nosso que eu criei. Para quem não tem o livro, vai ter que copiar também no caderno, tá? Sinto muito, não tem outra opção, tá? Então, o que a gente viu? Letras e fonemas. Como é que era letras e fonemas? Letra é tudo aquilo que a gente escreve ortograficamente. E os fonemas é tudo que a gente emite sons, né? É a menor unidade sonora. Então, a gente tem algumas regrinhas. Se eu tenho letras específicas, nem todas as letras emitem o som. Então, se a gente tem perda de som, a gente pode ter um dígrafo consonantal ou um dígrafo, fala Milena, vocálico, muito bem. Então, o dígrafo consonantal é quando eu tenho encontro de duas consoantes fazendo apenas um som só. E o encontro vocálico é quando eu tenho o som de duas letras fazendo um som nasal, de uma letra só, que vem pelo nariz. Então, se eu tenho a palavra carro, eu tenho carro, 5 letras, e tenho 4 fonemas, porque eu perdi um som do RR, ele é um dígrafo consonantal. Se eu tenho a palavra campo, eu também tenho 5 letras, mas eu tenho 4 fonemas, porque eu tenho o som nasal de campo, eu perdi esse som. É como se eu tivesse um tio em cima do A, tá? Então, essa é a diferença do dígrafo consonantal para o dígrafo vocálico. Aí tem algumas regrinhas, né? A regrinha do H, quando começa na palavra. Se eu tenho a palavra habitante, que começa com H, eu não vou contar esse H como fonema. Ele perde, eu só conto como letra. Se eu tenho a palavra hélice, eu começo com H. Então, se eu tenho L-C, eu tenho 6 letras, L-C, 6 letras, mas eu tenho 5 fonemas, porque eu perdi esse H no início da palavra, tá? E aí, depois a gente viu a regrinha do GU e do QU. Só é dígrafo acompanhado de... Fala, Rian, vai.
e se ele tiver acompanhado de outra vogal, ele não é dígrafo, ele vai contar como letra, tá bom? Então, eu quero que vocês façam desse letras e fonemas que a gente já viu, as páginas. Primeiro vocês vão fazer a página 54. Quem já fez, ok, tá? Mas quem não fez é para fazer. A página 54, 55, tá? Vocês vão fazer todos os exercícios aí, tá? O que for do professor Gabriel, vocês já sabem que é para deixar. E de letras e fonemas, vocês vão fazer a página 60 e a página 61, tá? Então, letras e fonemas, vocês têm escrito a matéria no caderno. Essa não é uma matéria nova. A gente só vai complementar com esses exercícios aqui, tá? E tem de substantivo também. Eu vou tirar foto e vou deixar lá no grupo, tá? E a matéria nova de hoje, que vocês vão fazer exercício também, e eu vou deixar escrito lá no Classroom o conteúdo, tá? E vocês vão ter que copiar no caderno, vai ter coisa pra caramba pra fazer, que não é novidade na minha aula, né? Então, lá no livro, a página de sinais de pontuação é 72, mas eu vou chegar lá primeiro. Então, quais são os sinais de pontuação que vocês conhecem? Quais são os sinais? Vai, Luísa. Vai, Duda, fala aí pra mim. Quais são os sinais de pontuação que a gente tem? São 4. Interrogação, exclamação, ponto final e o ponto de... Fala, pode falar. Aspas, o ponto de aspas. O que é uma aspa? Aspas são aquelas duas cobrinhas, que não se chama mais cobrinha porque vocês são adultos. São duas cobrinhas, né, que envolve uma palavra. Então, o ponto final, qual é a definição dele? Finalizou, acabou o assunto ali, ou eu vou começar com um parágrafo, ou eu vou começar o outro assunto, né? Eu tenho o que mais? O ponto de exclamação é quando eu tenho algo para chamar a atenção, que eu quero enfatizar algo na história, eu coloco o ponto de exclamação. Ou seja, um efeito de surpresa, ou um efeito de espanto, ou um efeito de medo, eu coloco o ponto de exclamação. Ponto de interrogação nada mais é do que para fazer uma... Vai, Giovana, Nicolas, pergunta. Muito bem. E aí, as aspas, que seria a novidade para vocês, que eu uso bastante em aula, né? Que eu falo, abre aspas. Aspas não são parênteses. Parênteses é aquele que a gente bota em sinal de matemática também. Mas não é esse. Aspas são aqueles dois que vêm em cima da palavra. Por exemplo, eu falo muito textos, né? Então, quando eu vou retirar alguma citação ou alguma frase de um outro autor que não seja eu que tenha falado, eu vou abrir aspas. Por quê? Essa frase não é minha, essa palavra não é minha, esse poema não é meu. Se lembra que a gente já aprendeu sobre isso? Quando a gente fala coisas de outras pessoas que já falaram, ou de um poeta, ou de um escritor, ou de um compositor, ou de um cantor, eu preciso abrir as aspas, porque ela não é minha. Porque se eu não colocar as aspas, ou não colocar no final a bibliografia, o nome daquele cara que falou, isso se chama plágio, e plágio é crime. Isso a gente já falou, tá? Existem os direitos autorais daquela pessoa que falou, daquela pessoa que escreveu, daquela pessoa que compôs. Então, aspas, quando a gente fala abre aspas, é justamente para você saber que aquela palavra é uma citação de uma outra pessoa ou alguma frase de uma outra pessoa que não é da sua composição, não é da sua cabecinha, tá? Então, a gente já viu os quatro principais sinais de pontuação: exclamação, interrogação, final e aspas, tá? Eu vou deixar escrito lá, a parte escrita, lá no Classroom. Vou deixar o que é cada um, vou deixar dicas, tá? E vocês vão ter que copiar no caderno. Por quê? Na nossa aula online, mais tarde, eu vou pedir para que vocês peguem um caderno para a gente fazer juntos. Vou corrigir essas páginas que eu passei para vocês. Então, eu já passei de letras e fonemas e substantivos e agora dos sinais de pontuação. Eu quero que vocês façam a página do livro 72,
72 e 73, tá? O que for do professor Gabriel não é para fazer, tá bom? Então, eu quero que vocês façam 72 e 73. Na verdade, desde a página que eu falei aí para vocês, da página 54, tudo, né? Da página 54 até a 73. Mas tem coisas no meio que não é tudo só de exercício. São 2 páginas por tema, tá? Então, vocês façam a página 72 e 73, porque é bem simples. Dá pra gente corrigir juntos. Eu espero que vocês façam, porque senão o pau vai comer. E eu vou deixar para vocês tudo lá no Classroom, tá? O vídeo, a matéria, tudo para vocês preencherem o lindo, belo tempo de vocês, que eu sei que tá chato, mas vai melhorar, tá bom, gente? Então, vocês façam isso que eu tô falando para vocês. E aí, mais tarde, a gente se encontra ou no Google Duo, lá no nosso vídeo chamada. Se tiver muito ruim, gente, a gente vai pro Discord. Mas aí eu falo na hora para vocês. Ó, galera, vamos pro Discord. Semana passada, o 6º ano foi ótimo pra gente dar aula. Se não desse travar a internet e tal, aí eu falo pra vocês, vamos lá pro Discord e a gente vai ter uma aulinha básica lá, tá? 1 hora de aula, ou podendo passar mais um pouquinho, que eu fiquei até 7 horas da noite. Doeu ficar sentada. Quase 5 horas, mas vale a pena. Então, eu só quero que vocês me acompanhem aí, tá bom? Então, vou deixar lá tudo direitinho, o passo a passo, explicadinho, e eu espero que vocês façam, tá? Um beijo pra vocês, até daqui a pouco.